Ele não recebeu um cargo, ele recebeu uma missão da parte de Deus. Missão não apenas para restaurar muros, mas principalmente para restaurar um povo, restaurar uma nação. Passando pelo que ele passou, enfrentando o que ele enfrentou, eu tenho certeza que muitos no lugar dele teriam desistido da missão ou nem teriam tentado. É dele mesmo que eu estou falando. Neemias, o homem que amava uma cidade que ele nunca tinha visto. Que forte! E eu separei 18 lições. Eu sei que tem mais. Aliás, muito mais. Mas vamos ficar nessas 18 lições para a nossa meditação. Então, sem perca de tempo, vamos lá. Primeira lição: antes de construir muros, Neemias construiu pontes. Apesar da urgência da obra, Neemias não começou, irmãos, construindo muros. Antes, ele construiu pontes entre ele e os irmãos apoiadores daquela grande obra. Olha só o que está escrito lá em Neemias, capítulo 4, versículo 19. Neemias disse: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro e longe um dos outros. No lugar em que a gente ouvir o som da trombeta, ali nos ajuntaremos. E depois desse ajuntamento, ele diz: Deus começará a pelejar por nós. Olha só que coisa interessante, irmãos. O próprio Neemias dizendo: nós estamos distantes e apartados uns dos outros. Neemias sabia que tudo ficaria mais difícil se não houvesse ponte, se não houvesse união, unidade entre ele e os irmãos. Então fica a dica, fica a lição. Construa pontes por onde você passar, na igreja, no trabalho, seja onde for. Construa pontes entre você e as pessoas e não muros de separação entre você e Deus, entre você e as pessoas. Que entre você e Deus haja ponte, que entre você e as pessoas haja ponte. Segunda lição: Deus sabe lidar com as nossas dores. Neemias, quando soube da má notícia, imediatamente foi se derramar na presença de Deus. Neemias se desabafou com Deus, sabe por quê? Porque Deus está preparado e sabe lidar com as nossas dores. Então dobre os seus joelhos e fale com o terapeuta dos terapeutas, o psicólogo dos psicólogos, e receba a paz, a calmaria sobre essa tempestade na sua vida, em nome de Jesus. Porque Deus sabe lidar com as nossas dores. Terceira lição: Neemias está na bênção, mas se preocupa com o problema dos outros. Neemias tem um coração amável e piedoso que se preocupa com o próximo. Por isso que ele pergunta pelos irmãos que escaparam do cativeiro. E eu aprendo o seguinte: não deixe que a boa fase na sua vida roube a sua empatia, o seu amor pelo próximo. A minha oração é que você esteja nadando na bênção, mas não se esqueça de abençoar o próximo, as pessoas que tanto precisam da sua ajuda. Quarta lição: Neemias ama uma cidade que ele nunca viu. Irmãos, Neemias só conhece a cidade de falar. Por ele estar em um cativeiro, tudo indica que Neemias nunca esteve em Jerusalém, mas ama uma cidade que ele nunca viu. Ele ama a cidade e chama ela de cidade dos meus pais. Eu nunca vi também o céu, irmãos, mas já amo o céu. Os meus olhos nunca viram, mas pela fé posso contemplar o que Deus preparou para nós, revelado na palavra dele. Continue sendo luz. Há uma cidade preparada por Deus para aqueles que o amam. Quinta lição, anota aí: as pessoas perguntam por você e sobre você. Neemias perguntou para o irmão dele, Hanani, sobre o estado em que se encontrava a cidade de Jerusalém. E assim como Neemias perguntou sobre o povo e sobre Jerusalém,
as pessoas perguntam também sobre você. Como é que está aquele irmão? Como é que vai aquela irmã? Neemias perguntou, irmãos, com a intenção de ajudar, para saber o que estava acontecendo, para ajudar, porque realmente ele se preocupava com a cidade e com o povo. Mas nós sabemos que nem sempre é assim. Tem pessoas que perguntam não porque se preocupa com a gente ou porque quer o nosso bem. Tem pessoas que perguntam no anseio de ouvir uma má notícia sobre a nossa vida. Mas a minha oração nessa hora é para que toda vez que alguém perguntar sobre você, que alguém perguntar por você, venha ouvir boas novas a teu respeito. Venha ouvir que você está firme na presença do Senhor Jesus. Venha ouvir que a sua família está bem, que o seu casamento está bem, que seus filhos estão uma bênção. Então não se esqueça, preserve o seu testemunho, porque as pessoas perguntam por você. Sexta lição: o negócio de Deus é com aqueles que escaparam da escravidão. Olha que interessante, irmãos. Na pergunta de Neemias tem um detalhe. Ele quer saber sobre aqueles que escaparam do cativeiro. Ele pergunta sobre aqueles que escaparam, sobre aqueles que estão livres. Em outras palavras, Neemias conta com aqueles que escaparam do cativeiro babilônico para somar com ele na obra. Deus também conta com aqueles que escaparam. Deus só pode usar quem já escapou. Quem já escapou do mundo, do sistema pecaminoso. Deus conta com aqueles que estão aqui, mas não são daqui dessa terra. Deus não pode usar quem está em Jerusalém, mas o coração dessa pessoa ainda continua na Babilônia. Sabe por quê? Porque quem está preso não tem como libertar alguém. Quem não foi liberto não tem como falar de libertação. Então escape de tudo que te prende. Olha o que está escrito lá no Salmo 124, versículo 7. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço se quebrou e nós escapamos. Glória a Deus. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem. Eu tenho certeza que ela tem sido bênção na sua vida e será bênção na vida de outras pessoas. Imagine você recebendo mensagens assim todos os dias. Que glória, né? Deus te abençoe. Sétima lição: quem está acima da média não se conforma com portas e muros destruídos. E isso é tremendo, irmãos. Neemias não se conformou com o problema. Portas e muros destruídos não são coisas normais. Não se acostume, então, com o caos. Não se conforme com a situação caótica na sua vida ou na vida de quem você ama. A primeira coisa que Deus mandou Ezequiel fazer no meio do vale de ossos secos foi profetizar, foi protestar contra aquela situação. Então profetize, proteste em oração, mãos a obras e joelhos no chão. Essa cidade chamada família não pode continuar com os muros quebrados e portas queimadas. Esta cidade de comunhão que existe dentro de você não pode continuar sem a comunhão com Deus. É hora de colocar a mão na massa e começar a reconstruir coisas na sua vida que jamais deveriam ter sido destruídas. Você foi chamado, você foi chamada para estar acima da média. Então não se conforme. Oitava lição: é só você colocar a mão para fazer que a oposição contrária aparece. Enquanto a cidade estava em ruínas, ninguém se levantava contra. Mas foi só Neemias colocar a mão para fazer que os adversários se levantaram. E só tem um jeito, irmãos, de você não ser perseguido. Sabe qual é? É você cruzando os braços e não fazendo nada para Deus. Tem pessoas que não faz e não quer que a gente faça. A oposição se acostumou com uma vida medíocre, mas você não pode se acostumar com uma vida medíocre. E é assim, enquanto você está no comodismo, longe de Deus, lá no mundão, nada se levanta contra.
mas é só você começar a construir ou reconstruir um relacionamento com Deus, pronto. Aí vem as perseguições do inferno para tentar embargar a obra de Deus na sua vida. Mas faça como Neemias. Eu tenho a ciência de que estou fazendo uma grande obra de maneira que não posso parar. E detalhe, não só nós estamos fazendo uma grande obra, mas Deus está fazendo uma grande obra dentro da gente também. Então continue e prossiga. Com oposição ou sem oposição, você tem um céu ao seu favor. 9ª lição, não desça de nível. Olha o que Neemias disse, irmãos, estou fazendo uma grande obra de maneira que eu não posso descer. Sabe o que eu aprendo? É que quem está fazendo a obra de Deus está em outro nível. Quem tem comunhão com Deus está em outro nível. Então, jamais ceda à tentação, jamais revide a afronta e parta para o bate-boca. Tudo que o inimigo quer é te ver saindo da posição que Deus te colocou. E Deus não que Deus tenha te colocado nessa posição para ser melhor do que alguém, mas para ser canal de bênção na vida das pessoas. O que Deus confiou em suas mãos não precisa de todo mundo te apoiando. Você só precisa de Deus e quem Ele quiser enviar para te ajudar. 10ª lição, Neemias escolheu ouvir só uma voz. Mesmo os inimigos da obra dizendo que as mãos de Neemias largariam, desistiriam daquele projeto, daquela obra, Neemias olhava para o céu e dizia imediatamente: meu Deus, esforça as forças das minhas mãos, tipo assim, para eu não parar, para eu não desistir. Ouça, irmãos, só a voz de Deus. Esse é o segredo. Não deixe que uma indireta na rede social, uma palavra contrária, fale mais alto ao teu coração do que a voz de Deus falando com você. Escolha ouvir a voz que te coloca para cima. A voz que vem de baixo só te coloca para baixo. Tenha um ouvido seletivo para absorver o que vem do céu, somente do céu, para a tua vida. 11ª lição, muro fala de vigilância e porta fala de autoridade. Neemias sabia que tanto o muro quanto as portas eram importantíssimos para proteger a cidade e garantir o culto e a segurança novamente. Os muros, irmãos, falam de vigilância. Não adianta o templo estar pronto dentro da cidade, que já era o caso daquela época, se os muros não estivessem prontos. A vigilância vem antes da adoração e da oração. A vigilância vem antes do culto. Não adianta orar e não vigiar. A vigilância vem até antes da oração. Não adianta adorar a Deus e não ter uma vida de vigilância. E as portas, irmãos, falam de autoridade. Sabe por quê? Porque uma casa sem porta é uma casa sem autoridade. Uma casa sem porta é uma casa vulnerável. Então receba a vigilância necessária para não cair e a autoridade de filho e a autoridade de filha de Deus para repreender todo o mal. 12ª lição, levante aquilo que não foi você que derrubou. Olha que tremendo. Não foi Neemias, irmãos, que derrubou. Mas ele não está preocupado com isso, irmãos. Olha que interessante. Neemias não está procurando desculpas para não fazer. Neemias não está procurando culpados. Para Neemias, o mais importante é reconstruir o que foi destruído, sem procurar culpado. Não importa que tipo de erro ou pecado que derrubou uma pessoa, irmão. Nós estamos aqui para reconstruir o que foi destruído na vida das pessoas, na vida do próximo, para sermos canal de Deus, construtores do céu. Quem quer fazer, irmãos, encontra um meio, mas quem não quer, procura logo um meio de se desculpar. Deus conta contigo para construir aquilo que derrubaram na vida de alguém. Já tem muita gente para derrubar, então nós somos os construtores de Deus na terra. 13ª lição, missão não é
competição. Neemias não estava lá para ser melhor do que ninguém, sabe por quê? Deus não levanta nenhum ministério para competir com outro ministério. Deus não levanta cristão para competir com outros cristãos. Reino de Deus não é competição entre os irmãos, não é uma competição entre igrejas, não é. Se existe disputa entre pessoas ou ministério, então tenha certeza, não foi Deus que levantou essa pessoa, não foi Deus que levantou esse ministério. E quem se levanta para mostrar que é o melhor, que é o mais forte, revela o quão fraco é. Essa é a realidade. Deus te inseriu dentro de uma missão e não dentro de uma competição. 14ª lição: pessoas são mais importantes que coisas. A pergunta que Neemias faz no capítulo 1, versículo 2 é tremenda, sabe por quê? Porque ele pergunta pelas pessoas, ele pergunta primeiro pelos judeus, pergunta pelas pessoas, porque ele sabe que o que vale mais são as pessoas. Neemias sabe que para Deus as pessoas são mais importantes, irmãos, do que as coisas. Estamos, irmãos, vivendo um tempo de esfriamento de amor. Na cultura desse mundo as coisas estão valendo mais do que as pessoas. Mas na cultura do reino, as pessoas valem mais do que as coisas. A cultura do mundo, irmãos, o apego que as pessoas têm às coisas materiais tomou o coração dessa geração, infelizmente. Mas então faça como Neemias e seja um bom samaritano na vida de alguém. 15ª lição: só chorar não adianta. Irmãos, Neemias chora ao ver tanta destruição. E eu compreendo o choro dele. Não era para menos. Afinal, irmãos, ver uma cidade histórica que tinha tudo para vencer, destruída, é de partir o coração. Mas Neemias não ficou chorando com os olhos descrente diante de uma situação caótica daquela. Essa é a boa notícia. Se Neemias fica só chorando, nós não estaríamos contando a história dele aqui hoje. Sabe por quê? As lágrimas são sinais de que uma mudança ou mudanças precisam acontecer. 16ª lição: precisa pedir. Irmãos, Deus não pediu para Neemias fazer nada. Deus não precisou levantar um profeta e dizer assim para Neemias: Neemias, meu servo, vá à cidade histórica de Jerusalém e reconstrua as suas portas, reconstrua os seus muros. Não, sabe por quê? O próprio Neemias viu o que era para ser feito e tomou uma atitude. Tem coisas que Deus não vai pedir porque nós já sabemos o que deve ser feito. E aí, vamos esperar um anjo descer do céu para nos mostrar o que tem que ser feito, ou vamos meter a mão na obra e vamos ser bênção de Deus? 17ª lição: discernimento ganha uma batalha. Quando os inimigos viram que nada podia parar Neemias, que nada podia parar a obra de Deus, anote isso aqui, eles tentaram matar Neemias, armando uma emboscada para ele dentro do templo. Mas a Bíblia diz que Neemias discerniu que não era Deus que estava usando o profeta Semaías, que era um profeta comprado, tá? Para tentar matar Neemias. Olha o que Neemias diz em 6:12 do seu livro. E percebi que não era Deus que enviava aquele profeta, mas esta profecia falou contra a minha vida. Que discernimento incrível! Deus ministrou o coração de Neemias para ele ver o laço do passarinheiro na frente dele. Que coisa tremenda! Que Deus nos dê, irmãos, discernimento. Há inimigos que parecem amigos, mas não são. Há portas que se abrem, mas são armadilhas para acabar com a nossa comunhão com Deus, para acabar com a nossa vida e com a nossa família. Que Deus nos dê discernimento. 18ª lição: o inimigo não entra pela porta, ele só precisa de uma brecha aberta para ele. Depois que Neemias reedificou os muros, ele não foi colocar portas. Neemias se preocupou em tapar as brechas do muro primeiro e só depois ele edificou as portas. Olha o que ele disse lá no livro dele, no capítulo 6, versículo 1. Sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe,
e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia mais brecha alguma, ainda que até nesse tempo não tinha posto as portas nos portais. Neemias nos ensina, irmãos, a tapar as brechas. Sabe por quê? O inimigo não entra por uma grande porta. Quem entra pela porta são as ovelhas. O inimigo não precisa de muita coisa para causar um caos na sua família, na sua comunhão com Deus, no seu ministério. Então, feche as oportunidades de acesso do inimigo, ainda que sejam mínimas oportunidades, mas feche todas elas em nome de Jesus. Gostou? Que pena, terminou. Seja muito bem-vindo aqui sempre no canal, tá bom? Coloque aí no final, você que assistiu até o final, escreva aí, eu assisti até o final. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Vem novidade por aí essa semana, tá bom? Todos os dias você vai receber um devocional, uma palavra da manhã para você conseguir encarar com maestria, com unção e com alegria o seu dia. Então fique esperto que a notificação vai chegar para você e esteja conosco, porque a sua presença aqui é muito bem-vinda. É muito bom saber que eu estou falando para um povo abençoado. Muito obrigado pelos comentários que vocês têm colocado aí. Eu procuro responder todos e estamos juntos. Até a próxima. Deus abençoe a todos. Tchau.